Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli, da Borelli Academy, e eu vou explicar para você um pouquinho sobre o funil de vendas. Se você pesquisar no Google e colocar imagens, digitar funil de vendas ou etapas de compra, você vai ver diversos diagramas, que são desenhos, né, nesse formato de funil. Então, se você está acompanhando os posts, que está inclusive aglomerados, né, durante uma semana, você vai perceber que eu estou explicando o que é e para que serve, né? E neste post, neste vídeo, eu vou explicar as etapas. Só que é o seguinte, não é uma regra. Então, muitas vezes é preciso adicionar mais elementos para que ele se torne funcional. Porém, o que é importantíssimo ter em mente é que ele é um guia. Então, você pode ser que encontre alguns tipos de diferentes funis, porque no final das contas não existe uma regra, mas existe melhorias que cada um vai fazendo, assim como eu já fiz também na minha empresa. E então, bora lá. Basicamente, se você analisar o que eu vou explicar, tudo isso já acontece naturalmente, só que nem sempre é linear. Então, quando a gente desenha, né, quando a gente cria uma hierarquia, você percebe que se você que é empresário, seja pequeno, médio ou grande, ou uma equipe, né, se você gerenciar as fragmentações, você vai perceber que você vai aumentar o desempenho, porque você vai estar praticando a gestão. Então, basicamente, as etapas de um funil já acontecem naturalmente no nosso dia a dia. Você só vai conseguir ver um pouquinho melhor porque está desenhado, vamos colocar dessa forma. Então, o que é essa parte superior? Tem muitos funis que eles começam a partir aqui de visitantes, tá? Mas eu vou explicar já aqui em cima e eu adicionei mais elementos para você ter uma ideia bem ampla. O que acontece? Quem não é visto não é lembrado, né? E mesmo se o seu negócio está online ou offline, a lógica sempre vai ser a mesma. Quem não é visto não é lembrado. Então, essa área, esse primeiro ponto significa o seguinte: olha, a gente precisa ser visto. E para ser visto, a gente vai precisar atrair a atenção das pessoas. Se você está fora da internet, você vai ter meios para fazer isso fora da internet. Se você está na internet, você vai ter os meios online para fazer isso. É a mesma coisa, a diferença é que uma hora você vai utilizar ferramentas online, outra hora você vai usar ferramentas offline. Então, esse gerar tráfego ou significa trazer pessoas para ver a minha empresa de alguma forma, tá? Vamos colocar dessa forma. E existe também a publicidade que faz isso. Então, mesmo que não seja para vender, muitas vezes você precisa tornar público, né? Uma campanha, uma ação da sua empresa, o nome da sua empresa, a marca da sua empresa. Então, toda vez que você faz algo para ser visto, seja online ou offline, você está aqui. E aí, essa é uma etapa que existem diversos mergulhos, vamos colocar dessa forma, como por exemplo o inbound marketing, que é onde você cria conteúdos ou tem toda uma estratégia, né, de inbound que inclui a criação de conteúdos para que quando as pessoas, por exemplo, estiverem pesquisando sobre um assunto, encontrem sua página, isso organicamente ou através de impulsionamentos, né? Então essa parte ela pode funcionar de forma natural ou ser provocada. Tudo depende da estratégia. Só que antes de você começar a atrair pessoas, existem alguns pontos antes no funil que é muito importante você ter noção que precisa ser feito. Por exemplo, organizar suas ferramentas corporativas. São ferramentas que representam a sua marca. Por exemplo, uma identidade visual, uma apresentação institucional, alguns impressos, se for o caso, né? Então, é muito importante ter isso em mente para não entrar e começar a fazer ações sem estar preparado para o processo. Porque quanto mais despreparado você está para um processo de funil, por exemplo, mais retrabalho você tem, mais dinheiro vai perder e mais tempo.
Então, se você aprende o processo, mesmo que demore você ter um pouco mais de resultado, você vai conseguir ser ainda assim um pouco mais assertivo ou assertiva, porque você tem um caminho que está traçando, está aprendendo, está configurando. Também é importante entender bem os canais de venda, porque muitas vezes um processo de funil ele é para cada canal. Então, se você focar no Instagram, você tem que ter um caminho traçado. Se você focar no Facebook, você tem que ter um caminho traçado. Eu vou focar no Google, você tem que ter uma estratégia traçada, tá? De qualquer maneira, a atração, gerar visibilidade, esse é sempre o primeiro passo, né? Seja online ou offline. Quando isso começa a acontecer aonde? Através dos canais de venda. E os canais, nós temos vários online e vários offline. Vou dar exemplo de canais online, começando pelo seu site, e-mail é um canal, redes sociais são um canal, né? Fora da internet, o seu local físico é um canal, a venda mais antiga, porta a porta, é um canal e assim sucessivamente. Então, de qualquer maneira, quando isso aqui começa a acontecer, seja orgânico ou pago, através desses canais, por isso que é importante entender antes, porque eles vão fazer parte do processo, você começa a ter pessoas visitando, por exemplo, a sua loja, visitando o seu evento, visitando a sua página, visitando o seu site. E em alguns casos elas começam a te seguir se os seus canais estiverem preparados para isso. Então, por exemplo, se você tem um Instagram, a pessoa viu a sua página, viu o contexto do seu conteúdo, gostou e quer te seguir, ela vira seguidora. Porém, o seguidor, você consegue ter acesso a essa pessoa. Mas, por exemplo, se o seu site não tiver um mecanismo para poder ter, por exemplo, o contato dessa pessoa, ela vai entrar, vai sair, você nem vai saber. Então, cada etapa dessa requer um conhecimento e uma gestão. E é importante você que é pequeno ter em mente que, se você não entender o processo, até para terceirizar fica mais complicado. Então, é sempre importante ter uma noção disso tudo, tá? De qualquer forma, uma vez que você tem visitantes ou seguidores, e se você, por exemplo, eu tenho loja física, o que eu posso fazer para pegar que seja um telefone ou um e-mail da pessoa que entra na minha loja? Exatamente isso, quando a pessoa entra na sua loja, aborde a pessoa, diga que você sempre envia conteúdo e gostaria de ter o contato dela, por exemplo. Por quê? Essa é uma parte que a pessoa ainda está longe de ser seu cliente, mas ela já começou em uma relação com você. Então, esse é um ponto de nutrição, o que é realmente às vezes desafiante, porque requer também uma estratégia, mas pelo menos você sabe um ponto que precisaria ser feito. O que acaba acontecendo entre esse ponto e outro? E muitas vezes isso aqui está acontecendo simultaneamente. Então, não acontece de forma linear. Muitas vezes está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, lead visitante, tráfego, só que você precisa conduzir tudo isso para um lugar, né? O lead, por exemplo, o lead está antes de cliente, tá vendo? É como se ele fosse um pré-cliente. Mas por que ele está aqui embaixo? Porque muitas vezes o lead, ele demonstra um interesse em alguma solução. Em alguma informação que você passou, ele demonstra de alguma forma um certo interesse. E muitas vezes ele até pergunta preço, mas ele não desce. Ele não desce para onde? Ele não vira cliente. Porque ele tem os motivos dele aqui por estar aqui. Então, tanto que existe, né, numa gestão, é importante fazer o lead scoring, que é para você sentir a temperatura desse lead. Peraí, ele está frio, está quente, está morno, né? Ele está no momento de comprar. Então, muitas vezes ele só sinalizou, mas ele não vai avançar no processo. E a melhor forma hoje de transformar lead em cliente, principalmente para quem é pequeno, não só quem é pequeno, porque muitas empresas grandes ainda adotam, que é o outbound, que é a parte onde você vai prospectar a pessoa, vai conversar com a pessoa. O inbound, você faz ações para que as pessoas encontrem o seu negócio. O futuro cliente ele vem até o negócio, vamos colocar dessa forma. No outbound é você que faz o movimento de ir. Então, com o lead,
principalmente depois quando ele desce, ou você utiliza mais métodos de nutrição para que ele possa tomar decisão, só que muitas empresas já adotam, né, e sempre adotaram aí a prospecção. Então, pega a cartela de leads e chama para conversar e faz um processo mais até manual, vamos colocar dessa forma, para realmente converter. Quem é pequeno, dá para fazer isso, não tem um volume muito grande, mas é importante entender por que esse seria o momento, né? E aí, de repente, você aquece o relacionamento com esse lead e ele pode descer. Bom, e aí chega o momento, né, da prospecção que leva a pessoa realmente a criar essa oportunidade para poder vender. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela está num estágio que ela precisa mudar de temperatura, vamos colocar dessa forma, né, para que ela vire cliente. Só que uma vez que virou cliente, não terminou o processo, porque na verdade começa um outro processo, que seria, primeiro, a entrega daquilo que você vendeu. E uma coisa que é importante, eu até escrevi a palavra aqui, mas quanto mais você tiver um processo de recorrência, quanto mais você tiver estruturado as suas soluções, até para que você venda novamente para o mesmo cliente, e isso requer também uma gestão de marketing, mais economia de tempo e dinheiro você tem, porque você está vendo, isso aqui é um processo completo, vamos colocar assim. Mas nem sempre ele acontece nesse formato. Às vezes a pessoa ela já pergunta preço, já vira cliente e você tem caixa suficiente muitas vezes para ficar até aqui ou para ficar aqui. Não quer dizer que você não tenha leads, mas muitas vezes você não, por não ter consciência, por não ter um processo de gestão ou por não estar lapidado ainda, acaba não fazendo essa gestão, perdendo bastante oportunidade, consequentemente também não dá atenção nesse ponto. Só que quanto mais você se calibra, né, para essas etapas, o seu crescimento ele acaba sendo também orgânico e é importante respeitar cada fase, cada momento, principalmente daquilo que você já tem. Então, o cliente, ele quanto mais for recorrente, melhor, e precisa, no caso, fazer pós-venda, vamos colocar assim, para garantir que o cliente está satisfeito, etc, etc. Claro que eu estou explicando de uma forma bem sucinta, até para não ficar muito longo o vídeo, mas dá para entender através desse layout as etapas e principalmente o foco, né, de cada ponto desse. Mas eu quero mostrar, antes de terminar, só para você ter uma outra perspectiva, aqui está o funil de vendas, né, os visitantes, leads, oportunidades e vendas. E a jornada de compra é praticamente a experiência de cada pessoa nessa etapa. Então, por exemplo, o visitante ele está no seguinte momento, ele está num momento de aprendizado e descoberta, ou da sua empresa, ou da sua solução. Então, normalmente essas pessoas elas estão buscando informações sobre algo que provavelmente você tem o que dizer sobre algo. Por isso que em dado momento, não é nesse momento, mas a gente vai falar também sobre a questão do marketing de conteúdo e falar de toda a estrutura do inbound marketing, porque as pessoas estão sempre buscando, elas só muitas vezes não te encontram porque você não criou um caminho para ser encontrado, mas é isso que gera visitantes, porque essas pessoas estão sempre pesquisando. Desconhecidos, né? Pessoas que têm potencial de ser seu cliente. Quando a pessoa começa a buscar, é aquele negócio, aquele velho ditado, quem procura acha, né? Começa a ter o reconhecimento do problema. E esse reconhecimento significa o seguinte, nem sempre a pessoa sabia que ela tinha aquele problema. Então, às vezes ela está pesquisando uma coisa e ela encontra um artigo, ela encontra uma informação que nem ela sabia que ela tinha aquela situação. Você acabou de educar uma pessoa e esse é o desafio de cada negócio, que é educar realmente o mercado. Nem sempre a pessoa sabe da sua solução pelo que a sua solução é, mas sim pelo que ela resolve, né? Então, a pessoa reconhece que tem aquele problema e ela faz um movimento. Então, dependendo da estratégia que você adotou para ter leads, esse movimento faz com que você acabe gerando leads. Poderia ser, por exemplo, baixar um e-book, onde a pessoa tem o interesse sobre aquele assunto, ela dá um e-mail, mas poderia ser uma palestra, poderia ser várias situações para isso acontecer, tá? E vamos imaginar que essa pessoa ela considerou que, tipo, olha, realmente eu preciso desenrolar isso, e às vezes não é
no seu tempo, mas muitas vezes é o tempo do cliente. Eu já tive, por exemplo, lead que depois de 1 ano acabou adquirindo uma solução e porque realmente o lead ele não está no momento de compra dele, ele tem as objeções dele e às vezes a gente tem que realmente respeitar o tempo do outro. Quem é cliente decide mais rápido, né? Esse cliente tipo 1, o lead já é um cliente tipo 2. E existe o cliente tipo 3, que são as indicações que mesmo a gente fazendo tudo isso, a gente só tem acesso às pessoas através de pessoas que têm acesso ao seu negócio ou à informação e acaba vendo no outro, né? É uma necessidade da pessoa adquirir aquilo. Então, são muitas informações que, quanto antes você se envolver, melhor para poder aprender, né? E depois da consideração da solução, a decisão de compra. Então, esse processo, ele acaba sendo mais longo, mas ele está acontecendo o tempo todo. É que muitas vezes o empreendedor, mesmo que seja pequeno, não está antenado no acontecimento invisível, vamos colocar dessa forma. Então, para que você tenha uma visão macro da importância do funil de vendas, porque ele praticamente é o funcionamento do mercado. Então, se você não tem essa consciência, começa a ter, a partir desse momento, começa a pesquisar sobre esse assunto. A gente tem um artigo escrito sobre esse assunto justamente para iniciantes, porque realmente é um mundo, mas é importante você saber que existe e é importante ter essa imagem em mente, porque é como se fosse uma foto, por assim dizer, do marketing, né? Claro que tem muito mais coisas, mas aqui é uma vertente, né? É uma forma de ver. Então, eu espero que possa ter contribuído com você e até o próximo vídeo.